Alhamdulillah, tudo louvor para Allah subhanahu wa ta'ala, que dono e criador de todo o universo. Ele que cria tudo que existe entre chão e céu, seja que não o toja e que não o toja. Ele é tudo poderoso, que se a nós tudo criatura não junta, não louvar, que la catarra burinada nessa majestade. E também se a nós tudo que se criatura não vira al costa, que la catarra partinada nessa majestade. Minha saudação não vai para si profetas que mensageiros que mandam na terra para amor que tem para seres humanos e manda sempre profetas e mensageiros como que é guiando, como que é tirando na perdição para mostrar no caminho de verdade. E tudo que eles também com ajuda aqui profetas que acompanhar que profetas durante sua vida como que é chegando a mensagem na sociedade que é mandado. E antes de começar, minha mantenha de irmandade, minha mantenha de guinendade, não vai para tudo que bem tem a oportunidade de acompanhar. Minha mantenha não vai para boa, minha mantenha de paz. Louvor para Deus que dá de mais dia de vida, que é a oportunidade de fazer mais vídeo relacionado ao Alcorão. Motivo que vamos fazer vídeo para ver no vídeo passado mencionar coisas de Alcorão, mas pronto nunca teve oportunidade de desenvolver ou mostrar algumas coisas sobre Alcorão. E ter uma compreensão própria nós muçulmanos de maneira que nós olhamos Alcorão e a mim está falando a ver Alcorão está mais além de maneira que a gente só olha Alcorão. Normalmente a nós, na África, não tem não opinião sobre o Alcorão e guia espiritual só, mas o Alcorão é só guia espiritual. O Alcorão transmite conhecimentos que hoje dia, só depois de tecnologias desenvolver, que manga de versos de Alcorão, que não chega à conclusão, não entende que verso me se falando. Então, isso no vídeo passado, como falava como Alcorão é milagre existente, milagre que um ser humano pode tocar. Deus, através de mensageiros e profetas que mandou, faz manga de milagres. Mas, e bem decidido na era do profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, como que cria milagre que não prevalece, que não fica até fim do tempo, que a gente podia olhar e tocar e testemunhar que milagre que é o Alcorão. Então, nesse sentido, primeiramente, nunca pude falar tudo de Alcorão nesse vídeo que não faço, mas não falar matematicamente dentro do Alcorão, milagres de matemática dentro do Alcorão. Aquilo que me bem falar nele, e também, se Deus pista em vida, não faço mais vídeos que não informar coisas de Alcorão que está mais além de guia espiritual, mas também o conhecimento que nós seres humanos não podemos aproveitar, embora hoje em dia nos países ocidentais já não usam Alcorão para chegar à conclusão a manga de conhecimentos, seja de astronautas, ciência, não usa sempre Alcorão, mas por detrás não mostra a gente mal coisas com o Alcorão, não fala mal de Alcorão. Então, a mesma muçulmana é dever de partilhar conhecimento, é que dever do muçulmano de partilhar tudo que aprende sobre o Alcorão. Primeiramente, que me se fala e de maneira que o Alcorão revelações chega a profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele. Profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, e pedido e cresci na Meca, 1400 anos atrás, e pedido e cresci, ter inimigos e tu somunhar, e que chega de sibilei, e que chega de escreve. E não só ele, a maioria de gente na sociedade na altura, que árabes na altura, é que sibilei, é que se escreve.
Então, assim que o profeta Mohamed e cresce, e te forma homem, mas sempre um homem com bom caráter, e que é conhecido com fala mal, e que é conhecido com papel conversas desnecessário, e é conhecido como um homem honesto que é mal, que ele é nome que é mal antes próprio de receber profecia, mas sempre tem bom coisa na cabeça, que sempre está cuidado que como é que a sociedade não vive. Injustiças que tem na altura, corrupção que tem na altura, violar direitos humanos que tem na altura, que ela sempre foi essa preocupação de que te deixa se cau e vai passar dias não cave de uma montanha lá na Meca. Então, daí que começa a receber revelações. E para informar, o profeta Mohamed recebeu o Alcorão e que recebeu em forma de livro. Não. E que só o profeta Mohamed, todo profeta já está recebendo revelações através de anjos que informam eles estão falando com gentes. Assim é que está recebendo um livro na mão daquele para pregar. Então, na mesma coisa, o profeta Mohamed durante 23 anos e não recebe revelações e não prega. Bom, então, hoje o profeta Mohamed começa a receber revelação, ele começa a pregar, gente que está na Meca é contente que se escupe economicamente, entendido como que religião não bate sem negócios, que religião o profeta Mohamed meste mais autoridade do que eles. E não só inveja que tem contra ele, mas tudo coisas que tem contra ele é testemunhado como assim és homem e pedido e crescendo diante, nunca não olhar e não aprende, seja que for letra. Mas aquilo também foi propósito de Allah subhanahu wa ta'ala, e foi propósito de Deus para que a gente bem falar de como é homem e copia não. E para Natal, professor, lá que lei e aprende e bem faz. Comanda Deus, logo desde cedo, impedir de ter contato com qualquer literatura. Então, assim que o profeta Mohamed, eu tinha começado a receber revelações e começar a pregar, anjo Gabriel, Deus está mandando revelações através de anjo Gabriel, que também me ensinar revelações e transmitir para a gente. Que Deus testemunha na Alcorão e fala assim de como sim Muhammad é capaz de se vontade de alma. Tudo que aqui papia e revelações que recebi desse Criador. E o profeta Mohamed também nunca fala de como ele que dono de Alcorão. Porque Alcorão em si está falando, é livro, é bem de mim, Criador de chão céu. Deus está falando na Alcorão, está falando, é livro e bem de mim, Criador de chão céu. Então, assim que o profeta Mohamed e começa a receber revelações, e começa a chamar de nomes. Outros chamam de mágico. Porque é que pode falar de outro nome, de uma bobo e mágico. Outros falam não, e feiticeiro. Outros chamam de como, até ao ponto de outros chamam de como inventa. É dúvida. Então, Deus, através de Deus é conhecedor e está ouvindo. E começa a mandar versos que não fala. Profeta Mohamed fala aquilo gentes, fala humanos, fala humanidade. Se no caso é dúvida desse livro e bem é versos que não chega na boa e bem de mim criador dono de chongo céu, então faz 10 capítulos igual. Ou seja, profeta Mohamed é verso chega. Depois de manga de tempo, Deus sempre nos repete, sem dúvida, fala ele para fazer 10. Ninguém que chega de ti nada igual ao Alcorão há 1400 anos atrás até hoje. Deus ainda dá mais tempo. E bem falar mais profeta Mohamed, fala eles. Se no caso é na dúvida, 10 livros e bem de mim, fala eles e como, para criar nenhum capítulo. Suma é capítulos de Alcorão. Assim que desafio também manter, ninguém quer chegar a dizer nada que parece Alcorão ou que pode comparar com Alcorão naquela altura.
E era para gente muito bom na memória, muito bom na poesia. Mas ninguém quer chegar a te nada, para tudo que o tipo na tese, ainda tem qualquer erro. Só que Deus fala, ele fala, se o livro é bem de alguém fora de mim, se é bem de alguém fora de mim, bom não há manga de erros na escritura. E por ser erro gramatical ou erro ou contradição, mas é coisa que está fora do Alcorão. Buna leil e nunca bocano de nenhum tipo de contradição ou bocano de nenhum tipo de erro gramatical. E desafio que o Alcorão está falando, se você tem dúvida, lei buno ojal. Então, sempre as coisas manti que desafio que o Alcorão oferecia à sociedade na altura e manti ninguém que chega de contrariar aquilo. E o profeta Mohammed continua sempre a receber revelação. O profeta Mohammed recebe revelação e que recebe capítulo 1, capítulo, toque capítulo, acaba repetir outro capítulo, toque capítulo, acaba assim que recebe revelação. E recebe durante 23 anos, mas durante 23 anos, hora que anjo Gabriel vem ensinar, hora que transmite o seguinte anjo Gabriel está falando, bom, esse capítulo, esses versos que diz e pertence a tal capítulo. É outro verso que diz e pertence a tal capítulo. Assim que eu coloca versos no capítulo, o capítulo completo, que ela está falando, bom, que é capítulo completo. Assim. Então, assim sucessivamente, que versos do Alcorão na Ria, até 23 anos, durante 23 anos, o Alcorão compila e acaba. Versos do Alcorão completa. Então, daí, o profeta Mohammed, e vive tempo que não vive, suma árabes na altura, é que tem força, é que muito que tem na escola, é mais de memorizar do que escrever. Então, aquilo faz com que o profeta Mohammed, e chega à altura dele morrer, porque tem mais de milhares e milhares de pecadores que memorizaram o Corão, a letra, a verso, a capítulo. Esse depois é capítulo e é capítulo. E depois é capítulo e é capítulo, assim que é memorizar o Corão. Esse logo preservação do Alcorão na memória do ser humano, antes de Alcorão bem escrevido na papel. O profeta Mohammed que receba é tão memorizar e tá chama quem que se escreve neles e tá falando assim, escreve esquece, repetir e todo bom. Esse mané que Daniel na própria língua original lá que está nele junta o vai guarda. Escrever na curos, escrever na pedras, escrever na madeiras, toma e vai guarda. Assim que o Alcorão faz mas trabalha na memória do ser humano, que ninguém pode mudar nada nele. Se mais de 10 mil gente, 20 mil gente memorizar o Corão, nunca pode trocar nada nele. Porque tudo que vai trocar, alguém já falou como a Yara nesse. Logo, no princípio, o Corão memorizado. Estava na memória de seres humanos, na memória de árabes na altura, e também memorizava o Corão. Eta passava a noite, 5 horas ou 3 horas de tempo, ele ia o Corão de riba para baixo. De baixo para riba. Assim sucessivamente, assim que o Corão preserva. Preservação do Alcorão e bem na cabeça de humanos que o Alcorão é decorado. Até a hoje, não tem hafiz de Corão, gente que dia e noite dedica ao Alcorão e a memorizar o Alcorão. E suma como falando aqui vídeo, se não põe livro surdo na Iago, e o único livro que a gente não volta a escrever. Também o único livro que alguém está memorizado de princípio a fim. De verso a verso, de capítulo a capítulo, de letra a letra. E único Alcorão. Então, o califados bim passa, primeiro califado passa de Umar, segundo califado de Abu Bakr passa, e chega califado de Osman. O Osman, na califado de Osman, mangar gente que tem a sabedoria do Alcorão, que memorizar o Alcorão, depois de um ataque que sofreu, que mangar muçulmanos morreram naquela batalha, gente que memorizar o Alcorão, o que aconteceu? Osman chama gente e fala, goste, e melhor para compilar o Alcorão, para escrever na papel,
para escrever na papel, anta está para poder preservar para gente que não bem, para ver de quê. Porque se gente que decorar, memorizar o Corão naquela altura, é morrer tudo. Geração que não bem é que não tem acesso ao Corão. Anta daí é escrever o Corão, na papel, num volume grande, é fazer aqui o Corão, a hoje um dia, se você vai na Turquia, na Istambul, no museu, está aqui um bruta de volume de Alcorão na Califado do Osman que é escrever. E também é escrever de uma maneira com acentos. Primeiro, de maneira que é escrever, está abreviado só. Um árabe fácil para um árabe entender. Mas quem que é árabe e por que entender, porque tem acentuação. Então, daí, Osman escreve que é o Corão todo, e se escreve o Corão e põe na papel. Daí que o Corão passa e pôde escrever na papel. Mas antes estava só na memória de homens, que fragmentos que o profeta Muhammad está escrevendo nele, ele vai guardar, e entregar para se mulher que Hafsa, para a paz e bênção de Deus está aquele estudo. Então, Osman escreveu. Hoje, o Alcorão bem compilado, porque eles agora querem memorizar, de li para ali, fala primeiro versículo, de li para ali segundo versículo, de li para ali terceiro versículo, mas esse na tom, na velocidade de versos, maneira que vai diminuir esse li que é verso acaba. Esse li que é verso kunsa, li que é verso acaba, li que é kunsa, li que é acaba. Mas o que é escrever o Alcorão na papel, enumera versos. Então, o que acontece? O que enumera versos no segundo capítulo de Alcorão, segundo capítulo de Alcorão, que Surat al-Baqarah, no segundo capítulo tem 286 versos. Mas tem uma passagem que Deus fala assim no Alcorão, e fala de como não faça os povos de metade. Não faça os povos de metade, que serão que povos árabes que estavam nele, e faça eles povo de metade. Então, o Alcorão bem compilado e metido e puro números, versos numerados, e calia que verso onde que fala assim de como não faça os povos de metade, está na 143. Verso 143 está na metade capítulo. Se capítulo tem 286, verso bem está na 143, não pode falar coincidência. E coincidência, mas e tem manga de coincidência que eu também acabava de falar, não, esse é normal. Não vai indo adiante. Então, que verso está na 143? Por curioso que cedo, os humanos não criam mapa. A hoje um dia não tem mapa, não jubem de que a Arábia Saudita está nele. Está na metade mapa. Tem para a Ásia, tem para a África, tem a Europa, tem que para a Arábia Saudita está na metade mapa. Que verso não fala? Vamos fazer o povo de metade, e bem calia na metade capítulo, e tem o mapa bem tem que povo está na metade mapa. Na metade mapa. E para continuar. Alcorão é uma coisa incrível, Então daí, aos estudos fazidos, nós cientistas falam assim de como no centro de terra, no centro do globo de terra, no centro de terra, que está lá, e ferro que está no centro de terra. Ok. Alcorão tem 114 capítulos. Nas 114 capítulos, se você dividir 114 a 12, te dá 57. No capítulo 57 de Alcorão, ele chama Suratul Al-Hadid, capítulo de ferro. Terra, no centro de terra, e ferro, capítulo de Alcorão, chama Al-Hadid, chamado ferro, está também na metade de capítulos de Alcorão. Suma que o ferro está no centro de terra. Deus sempre fala no Alcorão de como é livro na dabo sinais, esse livro de sinais, esse livro de informação para a educação humana.
na mostra ser humano coisas. Só que fala na consada e precisa tecnologia desenvolver para não conhecer o Corão. E precisa tecnologia desenvolver para não conhecer o Corão. E depois de tudo, em últimos tempos, é bem descobrido matematicamente dentro do Alcorão e tem manga de coincidências, não estou falando milagres de número 19, que tem dentro do Alcorão manga dela. Não vai jubelis. Primeiro capítulo que revelado ao profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, o Alcorão compilado e capítulos também numerados, que primeiro capítulo, que Suratul Al-Alaq, está embrião, Al-Alaq, embrião, está em número 96. Primeiro capítulo e número 96. Que número 96, se não começar a contar de 96, não começar a contar 96, 97, 98 até 114, não estou olhar 19 capítulos até fim que sobra. 19 capítulos que sobra até fim. Por coincidência, que mesmo capítulo, o profeta Muhammad não recebeu revelações, e que completa, o que é bem completado para poder de Deus, que capítulo também tem 19 versos. Está a 19 capítulos de fim e torna a ter mais 19 versos. E que acabação nessa? Todo capítulo e tem 285 letras. 285 letras. 285 a dividir por 15 e te dá 19. É mais um 19. O que o profeta Muhammad não recebe tal capítulo e que recebeu completo, e recebeu 5 versos. Que 5 versos do Alcorão é ter 19 palavras que constitui, que compõe, que 5 versos do Alcorão é composto para 19 palavras. E que acaba só naquilo? Que 5 versos é ter 76 letras. Que 76 letras se pode dividir para 4 e te dá 19. É mais um 19 que Deus nos mostrando de letra a letra, que Alcorão é uma coisa fenomenal. Alcorão é uma coisa do outro mundo. Como anda sempre está falando, quem quer aprender Alcorão, porque pensa e aprende um livro qualquer, e aprende um livro que está fora, mas fora de capacidade de ser humano. Só que Deus dá e fala no Alcorão, e fala, buna junta seres humanos com irãs, buna junta eles tudo, para sinta é fazer um Alcorão e cana conseguir. É cana conseguir, porque Alcorão capo de 20 quilômetros, é capo de. Para dar continuidade ao número 19. Todo o capítulo, Alcorão em si, e tem 114 capítulos. 114 capítulos dividido para 6 e te dá 19. Mas não tem excusa lá, um quebra-cabeça dentro do Alcorão. Qualquer quebra-cabeça, cada capítulo divide tem Bismillahirrahmanirrahim. Cada capítulo divide está com no nome de Deus, que está tendo pena e porta. Bismillahirrahmanirrahim. Bom, Bismillahirrahmanirrahim, se você dividir a letra, tem 19 letras. Cada Bismillahirrahmanirrahim tem 19 letras. Então, você tem um capítulo no Alcorão que tem Bismillahirrahmanirrahim. Então, se todo o capítulo na 114, todo o capítulo tem se todo o capítulo tem Bismillahirrahmanirrahim, que não pode fazer? Não pode falar bom. Bismillahirrahmanirrahim, e tem 19 letras, e está também no Alcorão 14 Bismillahirrahmanirrahim, se não dividir para para 6 e ainda dá 19. Mas quebra-cabeça tem.
Ora que nós leia que nós conseguimos capítulos de Alcorão, nós também que nós chegamos no capítulo de Alcorão que Surat Tauba. Surat Tauba que tem Bismillahirrahmanirrahim. E que tem. Se nós logo não tem, contando até ali, não tem menos Bismillahirrahmanirrahim. Se não continua de Surat Tauba, não vai ter na Surat Al-Naml. O que está acontecendo? Na Surat 27, que sura, e tem dois Bismillah. E tem Bismillah na começada, e tem Bismillah dentro de versos que fala, ocha Salomão na manda carta para a rainha, ocha na manda aquela carta e fala, na consegue carta Bismillahirrahmanirrahim. Que capítulo tem dois Bismillah, Bismillah para completar que Bismillah de Surat Tauba, logo tem 114 Bismillah. 114 a dividir por 6 e te dá 19. Outro segredo. Ora que você conta de 9, 10, 11, 12 até 27 e tem 19 capítulos. E torna a ter mais 19 capítulos. Quer dizer, não é que Deus Todo-Poderoso, não é que tira Bismillahirrahmanirrahim, não é que não vai pôr Bismillah, que não completa aqui Bismillahirrahmanirrahim, e cedo 19 capítulos que está conta. Logo, mais número 19 par-se. Alcorão é uma coisa incrível. Alcorão é uma coisa incrível. Fora de capacidade de seres humanos. Agora, se não consegue falar, contar-lhe números, milagre 19 no Alcorão, com outros números no Alcorão, nunca mais encana para o vídeo, não camba para outro assunto, para outras matemáticas que não mostra mais no Alcorão. Alcorão tem punição no Alcorão. Deus Todo-Poderoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala, e menciona punição 117 bias dentro do Alcorão. 117 bias. E menciona perdão por dar 234, dobro. 117 mais 117 te dá 234. Quer dizer, e menciona por dar dobro de que punir pecador. Para quem que está pensando, o Alcorão está falando só punição. Não. E menciona punição, castigo, 117 bias, e menciona por dar 334 bias. E para continuar. Deus no Alcorão, suma está falando profeta Mohamed, e me fala 332 bias, fala 332 bias, e menciona, fala 332 bias. Para continuar. Deus Todo-Poderoso, e menciona no Alcorão, mundo. 115 bias, e menciona outro mundo, vida depois de morto, 115 bias. E menciona diabo, 88 bias, e menciona anjos, 88 bias. E menciona paraíso, e chama paraíso, 77 bias, e chama inferno, 77 bias. E menciona caridade, zaka, para zaka, e menciona 32 bias, e menciona bênção, baraka, e menciona 32 bias. E menciona verão, temperatura de verão, e menciona 5 bias, e menciona frio de inverno, e menciona 5 bias. Depois, diz outra parte, onde que menciona homem e mulher, para parte de fim, para jumbai mais sabe. Para jumbai mais sabe, diz para último, para não quebrar outra cabeça. E menciona a mulher, 23 bias. E menciona homem, 23 bias. E menciona mulher, 23 bias. E menciona homem, 23 bias. 23 mais 23 e dá quanto? 46. 46 e quê? O que é 46 na ser humano? O que é 46 na ser humano para aqueles que conhecem medicina? O que é 46 na ser humano?
46 na ser humanos e cromossomas. Um ser humano precisa de 46 cromossomas. Um ser humano precisa de 46 cromossomas dividido a 2 par. Cromossomas é dividido a 2 par. Então, se ser humano, um ser humano precisa de 46 cromossomas dividido a 2 par. Logo, o Alcorão menciona 23 homem e 23 biases que menciona a mulher. O junto eles dá 46. Um ser humano, para a mulher ficar grávida, e precisa de homem com mulher. E precisa de homem com mulher para ficar grávida. Então, esta cria cromossomas que cria um ser humano, cromossomas que cria um ser humano, e 46, dividido em 2 pares. Função de que essas estruturas que composto para DNA, cromossomas e estruturas que composto para DNA que está ajudando no desenvolvimento de um ser humano. E está ajudando no desenvolvimento de um ser humano. Tá? E tem manga de coisas que o Alcorão falando. Como andando a repetir, Allah subhanahu wa ta'ala tudo poderoso. E fala assim de como, buna junta pecadores, bu junta irãs, bu junta eles tudo, para cinta, e faz livro sobre o Alcorão, é cana conseguir. E o Alcorão diz como desafio há 1400 anos atrás. E que o Alcorão, e que um livro que está falando, não, se você ler, não, leia o Alcorão. Se você ler o Alcorão, leia e busca erros, se você erros. Gramaticamente, buscando, para ver árabe limpo. E árabe limpo, aquilo que a gente está admirando naquele tempo. Ele está falando, mas como é que o profeta momento sei que é frases, nem que está sei que é isso. Sabendo o Alcorão não informa eles, não fala eles como é livro e cabine de homem. É homem simplesmente não usar para transmitir mensagem. No meio do deserto, o homem não dá informações. O homem não dá informações, e não dá informações como é que criação, que o vídeo passado não conta. E fala, Allah subhanahu wa ta'ala, e fala assim de como, que será que descrentes é cano de como? É que se o tudo massa, que não divide. E de água fazer seres vivos. Mas, depois depois de coisas, pesquisas, fazido, homem bem descobrir na Big Bang, na teoria de Big Bang, de como o universo era tudo massa que se para. E o mundo está somando com desenho balão que bombado, o desenho lá, conforme uma bomba ainda expande. Alcorão conta de como o mundo sempre ainda expande. E Alcorão dá outras informações que pecadores ainda chegam ainda lá. Tecnologia ainda chega lá. Conhecimento do ser humano chega ainda lá. Alcorão fala assim de como que será que cano já cria montanhas para poder estabilizar a terra. Deus fala no Alcorão de como cria montanhas para poder estabilizar a terra. Estude coisas que o Alcorão na Suratul Qiyamah, ele fala profeta Muhammad, se é dúvida de como não ressuscitar eles, fala eles de como não ressuscitar eles até ser ponta de dedo. Não ressuscitar eles até ser ponta de dedo. O que ponta de dedo significa? Não ressuscitar até ser ponta de dedo, não ressuscitar. Hoje a tecnologia desenvolve ponta de dedo e que? E impressão digital. Cada som de nós, Deus na ressuscitando na cova onde não enterrado nela. Até nova impressão digital que na falha. Cada que na lantana até que se impressão digital. Deus conta no Alcorão claramente. Mas naquele tempo o profeta Muhammad, como é que pôde explicar eles impressão digital? Alcorão fala, na ressuscita, na torna, até ser ponta de dedo na torna. Isso é na Suratul Qiyamah. Até ser ponta de dedo na torna. Então, esse que a gente fala, Alcorão, a gente está pensando, Alcorão é livro que passa, canto milano, canto que... Alcorão preservado. E mantém na língua que é revelado, a hoje um dia se você ler Alcorão diante de um chinês,
Se bu yara nem ensina ele, bu fala lá e tá contra ele, chinês não falou, meu irmão, bu yara é lá e li. E preservação, para ver Deus fazer algo fácil de memorizar, para preservar livro, que é que acontece em livros passados. Porque irmãos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se irmãos de profecia Moisés, Moisés faz livro que preservado, depois de chegar Jesus na confessar, na orientar judeus, para ver Jesus chega e muda para manga coisas na livro de Moisés. Jesus Cristo, para paz e bênção de Deus está aqui, chega e começa a prega, e pensar como é que isso é uma coisa nova, e fala eles na Mateus, e fala eles na Mateus 5, e fala eles assim de como acabou pensando, bem para bem mudar a lei, com profetas, bem para bem mudar, mas sim bem para bem cumprir, bem para bem dar continuidade. E bem para bem dar continuidade, para ver que é livro que é preservado. E hoje Jesus na prega, ninguém que senta e escreve livro. Ninguém também que senta e escreve livro, conforme Jesus não faz. Para Jesus testemunhar, livro fazido e guardado. E que fazido. Depois de 40, 80 anos depois de e surge manga de evangelhos. E surge diferentes evangelhos que não conhecemos 4 no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tem outro evangelho que está falado apócrifas, que é acertado na igreja. Então, para cambar longe na para ali, Alcorão tem coisas segredos, me permite com mais tempo na bem com mais coisas, me prefiro bater bem com verso, de que bem com coisas junto e um bocado complicado para alguém apanhar tudo. Tudo que um papel bem de Deus criador, ele que é perfeito, e tudo que um papel de mal e bem de mim, a minha criatura que completa. Então pedir perdão para quem atinge, então pedir perdão, não motiva tudo alguém para aprender Alcorão, para Alcorão e livro sagrado, e livro que tem informações. O que pode comparar informações que o Alcorão tem, que não é mentir, seja embriologia, não é química, não é biologia, não é geografia, não é manga coisas nesta parte de astrônomos, galáxias, planetas, tudo e coisas que o Alcorão está dentro do Alcorão mas que está Alcorão que está explicando, se Alcorão fala e explica cada conteúdo, quando tem Alcorão que pode te dentro de um quarto, como anda Alcorão está só tópico e camba, para ser humano usa sua cabeça para investigar, para chegar, que significado aquilo. Na para ali, minha irmã, tudo que é um papel de bem e bem de Deus, tudo que é um papel de mal, a minha criatura que completa, minha falha de mim, tá pedir desculpa. Até outro dia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.